O interfone tocou como um alarme. Então a porta se abriu e entrou Emily, arrastando uma mala rosa, mexendo no celular e agindo como se já fosse dona do lugar. Ela nem olhou para cima. Finalmente, suspirou. Pensei que ia ter que chamar um Uber. Sua bolsa caiu em cima da minha mesa de desenho, espalhando uma pilha de esboços. Foi isso. O último pedaço da minha compostura se rompeu. Tire sua bolsa do meu trabalho, eu disse, minha voz perigosamente baixa. E não, você não vai ficar aqui. Emily levantou os olhos, surpresa, como se só então tivesse notado que eu estava ali. Ué, mas a mãe disse que você ia me ajudar. Ela deu de ombros e começou a tirar coisas da mala, jogando roupas na minha cadeira de trabalho. É só por uns dias, Cida. Não precisa fazer esse drama. Meu coração batia forte contra as costelas. Não é drama, Emily. É o meu escritório, o lugar onde eu trabalho. Virei-me para Jorge, que estava parado na porta da cozinha, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Jorge, fala alguma coisa. Ele abriu a boca, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Brenda entrou no apartamento como um furacão. Ah, que bom que vocês já estão se entendendo, disse ela, passando por mim como se eu fosse invisível. Emily, querida, coloca suas coisas no quarto dos fundos. Aparecida, você não se importa de dividir seu estúdio por um tempinho, né? Dividir meu estúdio? Aquele espaço que eu tinha decorado com tanto cuidado, onde cada coisa tinha seu lugar, onde eu passava horas criando, ganhando meu dinheiro. Se importa sim, eu disse cruzando os braços. Esse quarto é meu local de trabalho, não é um quarto de hóspedes. Brenda virou-se para mim, com um sorriso que não chegava aos olhos. Ah, Aparecida, não seja egoísta. É só até a Emily se organizar. Você sabe que ela está passando por um momento difícil. Emily, que já tinha se instalado na minha cadeira, acenou com o celular. E agudo, Cida, eu tô numa fase complicada, preciso de um lugar para ficar. Olhei para Jorge novamente. Ele estava olhando para o chão, como se estivesse contando as rachaduras no piso. Jorge, eu disse mais firme dessa vez, nós já conversamos sobre isso. Esse apartamento é pequeno e eu preciso do meu espaço para trabalhar. Ele finalmente levantou os olhos, mas não para mim. Para mãe, a Cida tem razão, ela precisa do escritório. A gente pode ajudar a Emily de outra forma. Brenda deu uma risadinha, como se eu fosse uma criança fazendo birra. Ah, Jorge, não seja bobo. A Emily é sua irmã. Família ajuda família. Aparecida vai entender. Mas eu não entendia. Não entendia como, de repente, meu espaço, minha vida, meu trabalho tinham se tornado negociáveis. Não, eu disse com mais força do que pretendia. Não vou entender. Isso não é justo. Brenda suspirou, como se eu fosse um problema chato que ela tinha que resolver. Olha, Aparecida, não vamos fazer disso uma questão. A Emily fica aqui e pronto. Você pode trabalhar na sala, ou na cozinha, ou onde quiser. Não é para tanto. Senti as mãos tremendo. É para tanto, sim. Você não pode simplesmente invadir minha casa e decidir as coisas por mim. Jorge finalmente pareceu acordar. Mãe, para a Cida tá certa. A gente não pode simplesmente impor isso para ela. Brenda o olhou incrédula. Você está escolhendo ela em vez da sua própria família. Não é questão de escolher, Jorge disse, mas sua voz não tinha a mesma firmeza da minha. É questão de respeito. Brenda balançou a cabeça, decepcionada. Bom, se é assim, eu e a Emily vamos embora, mas não venham chorar quando ela estiver na rua. Emily se levantou, com um suspiro dramático. Tá bom, mãe, a gente vai, mas não se esqueçam de que eu tava precisando de ajuda. Elas saíram, deixando um rastro de tensão no ar. Jorge se virou para mim com uma expressão de culpa. Desculpa, Cida. Eu não sabia que elas iam fazer isso. Você não sabia? Eu perguntei, incrédula. Você não falou nada quando elas planejaram isso. Ele baixou a cabeça. Eu não queria brigar com a minha mãe. Senti uma onda de frustração, e eu. Você não queria brigar com a sua mãe, mas não se importou em me colocar nessa situação. Jorge tentou me abraçar, mas eu me afastei. Não é isso, Cida, eu só. Não queria criar confusão. Pois criou, eu disse, olhando para a bagunça que Emily tinha deixado na minha mesa. E agora? Ele suspirou, agora a gente arruma isso. Eu falo com a minha mãe, explico que você precisa do seu espaço. E se ela não entender? Eu perguntei, já imaginando a próxima batalha. Jorge me olhou nos olhos pela primeira vez desde que tudo tinha começado. Então a gente vai ter que ser mais firme. Você tem razão. Isso aqui é a nossa casa. E a gente tem que defender isso. Não era a resposta perfeita, mas era um começo. Respirei fundo e comecei a juntar os esboços que Emily tinha espalhado. Vamos começar arrumando isso, eu disse mais para mim mesma do que para ele. Enquanto eu organizava meus materiais, meu olhar caiu no celular de Jorge, que estava na mesa da cozinha. A tela estava acesa com uma mensagem de Brenda. Não se preocupe com a birra da Aparecida, querido. Ela vai superar. Vamos conversar sobre colocar o nome da Emily no contrato de aluguel amanhã.
Senti o sangue ferver. Não era só uma visita, era uma invasão planejada, e eu não ia deixar isso acontecer. A luz da manhã entrou pela janela como uma faca, cortando meus olhos ainda inchados de sono e raiva. Virei-me na cama e vi Jorge do meu lado, dormindo de costas, o celular ainda na mão. A tela estava escura, mas eu sabia o que tinha visto ali na noite passada. Não se preocupe com a birra da Aparecida, querido. Ela vai superar. Vamos conversar sobre colocar o nome da Emily no contrato de aluguel amanhã. As palavras de Brenda ecoavam na minha cabeça como um martelo. Amanhã, hoje era amanhã. Levantei-me sem fazer barulho, peguei meu notebook e fui para a sala. Não ia deixar elas me pegarem desprevenida. Abri o navegador e comecei a pesquisar. Direitos do locatário Brasil, como adicionar nome no contrato de aluguel, o que fazer se alguém invade seu espaço. Meus dedos voavam sobre o teclado, como se cada letra fosse uma bala. Não ia perder meu estúdio, não ia perder minha casa. Jorge acordou e veio até mim, esfregando os olhos. Bom dia, ele murmurou, mas eu não respondi. Não tinha tempo para gentilezas. Cida, a gente precisa conversar, ele tentou, mas eu levantei a mão. Não agora, Jorge, agora eu preciso trabalhar. E era verdade. Precisava trabalhar, mas não nos projetos dos clientes. Precisava trabalhar na minha estratégia. Porque se tinha uma coisa que eu tinha aprendido na noite passada, era que Brenda não ia desistir. E eu também não. Ouvi a chave girando na fechadura. Não precisei olhar para saber quem era. Brenda entrou como se fosse a dona do lugar, seguida por Emily, que já vinha com uma xícara de café na mão. Bom dia, família, Brenda cantou, como se nada tivesse acontecido. Emily, querida, vai arrumando suas coisas no quarto. Aparecida, você não se importa de fazer um café pra gente, né? Não respondi, não levantei os olhos do notebook. Mas Jorge, que estava ao meu lado, parece que finalmente acordou. Mãe, a gente já conversou sobre isso. A Cida precisa do estúdio. Brenda deu uma risadinha. Ah, Jorge, não começa. A Emily já tá aqui, já tá instalada. Não custa nada deixar ela ficar uns dias. Uns dias, como se eu não soubesse que uns dias para Brenda significavam semanas, meses para sempre. Não custa nada, eu repeti, olhando finalmente para ela. Não custa nada para você, né? Porque não é o seu espaço, não é o seu trabalho, não é a sua vida. Brenda cruzou os braços. Aparecida, não seja dramática, é só um quarto. Não é só um quarto, eu disse, minha voz firme. É o meu escritório, o lugar onde eu ganho meu dinheiro. O lugar onde eu crio. Você não pode simplesmente chegar aqui e decidir que vai tirar isso de mim. Ah, pelo amor de Deus, Emily resmungou, jogando-se no sofá. Tá fazendo o maior drama por causa de um quarto. Como se eu fosse ficar aqui para sempre. Não é drama, eu disse, olhando para Jorge. É respeito, algo que pelo jeito vocês não entendem. Jorge parecia dividido, como sempre. Mãe e a Cida têm razão, a gente não pode simplesmente impor isso. Brenda suspirou, como se estivesse lidando com crianças. Bom, se é assim, a gente vai embora. Mas não venham chorar quando a Emily estiver na rua. Emily se levantou com um suspiro dramático. Tá bom, mãe, a gente vai, mas não se esqueçam de que eu tava precisando de ajuda. Elas saíram, deixando um rastro de tensão no ar. Jorge se virou para mim com uma expressão de culpa. Desculpa, Cida, eu não queria que isso acontecesse. Você não queria? Eu perguntei, incrédula. Você não fez nada para impedir. Você deixou elas entrarem, deixou elas decidirem por mim, por nós. Ele baixou a cabeça. Eu sei, eu errei, mas eu vou consertar isso. Como? Eu perguntei, cruzando os braços. Como você vai consertar isso, Jorge? Elas já estão aqui, já estão decidindo as coisas. Elas já estão planejando colocar o nome da Emily no contrato de aluguel. Jorge olhou para mim surpreso. Zucker, como você sabe disso? Eu vi a mensagem da sua mãe no seu celular, eu disse sem rodeios. Ela não tá brincando, Jorge. Ela quer que a Emily fique aqui. Para sempre. Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando tudo. Eu não vou deixar isso acontecer, ele finalmente disse. Eu vou falar com a minha mãe. Vou explicar que você precisa do seu espaço. E se ela não entender? Eu perguntei, já imaginando a próxima batalha. Jorge me olhou nos olhos pela primeira vez desde que tudo tinha começado. Então a gente vai ter que ser mais firme. Você tem razão, isso aqui é a nossa casa, e a gente tem que defender isso. Não era a resposta perfeita, mas era um começo. Respirei fundo e olhei para o notebook. Bom, porque eu já tenho um plano. Jorge se sentou ao meu lado, curioso. Que plano? Um plano para fazer elas entenderem que não vão mexer com a gente, eu disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Um plano para recuperar o que é nosso. E comecei a explicar. A porta do apartamento se fechou com um estalo que ecoou como um tiro. Jorge tinha acabado de colocar Brenda e Emily para fora e agora estávamos sozinhos. Sozinhos de verdade pela primeira vez em dias. O silêncio era quase ensurdecedor,
como se o apartamento estivesse segurando a respiração, esperando para ver o que ia acontecer agora. Jorge se virou para mim, os olhos cheios de algo que eu não via há muito tempo, determinação. Cida, eu não sei nem por onde começar a me desculpar. Não respondi logo. Ainda estava processando tudo. A batalha tinha sido intensa, mas nós tínhamos vencido, pelo menos por enquanto. Começa ajudando a arrumar meu estúdio, eu disse finalmente. E depois a gente conversa. Ele assentiu, aliviado por ter uma tarefa concreta. Claro, o que você precisa que eu faça? Primeiro, a gente precisa tirar tudo do quarto e levar de volta para o estúdio, eu disse, já começando a planejar. Depois, a gente precisa limpar, organizar e colocar uma fechadura nova na porta. Jorge ficou surpreso. Uma fechadura nova. Sim, eu disse firme. Uma fechadura que só eu e você tenhamos a chave. Ninguém mais entra lá sem a gente permitir. Ele assentiu, entendendo o recado. Tá bom. Eu vou na loja agora mesmo comprar uma. Enquanto Jorge saía, eu comecei a desmontar a bagunça que tinha se tornado o nosso quarto. Roupas, caixas, materiais de arte espalhados por todo lado. Era como se o caos físico refletisse o caos emocional dos últimos dias. Mas agora, cada peça que eu colocava de volta no lugar era um pequeno ato de recuperação, um pequeno passo para retomar o controle. Jorge voltou com a fechadura e as ferramentas necessárias. Trabalhamos em silêncio por um tempo, cada um perdido em nossos próprios pensamentos. Mas era um silêncio confortável, o tipo de silêncio que só existe quando duas pessoas estão realmente juntas, mesmo sem falar. Depois de algumas horas, o estúdio estava quase como antes. Minha mesa de desenho estava no lugar, o computador ligado, os esboços organizados. Jorge terminou de instalar a fechadura e se virou para mim com um sorriso tímido. Pronto, agora ninguém entra aqui sem a gente permitir. Obrigado, eu disse, sentindo um nó na garganta. Não é só pela fechadura, é por tudo. Ele se aproximou e me abraçou. Eu sei, e eu sinto muito, Cida. Eu deixei você na mão, eu deixei elas te tratarem assim. Eu não deveria ter feito isso. Não, eu concordei, afastando-me um pouco para olhar nos olhos dele. Você não deveria, mas você está aqui agora. E isso é o que importa. Jorge assentiu sério. Eu vou fazer melhor, eu prometo. A partir de agora a gente estabelece as regras. Ninguém mais vai invadir nosso espaço, nossa vida, nosso casamento. Falo sério, Jorge, eu continuei, sentindo a necessidade de deixar tudo claro. A gente precisa de um pacto, um acordo. Nada de visita sem aviso, nada de hóspede sem a gente combinar antes, e nada de manipulação. Se a sua mãe ou a Emily quiserem alguma coisa, elas vão ter que pedir. E a gente vai decidir juntos. Jorge assentiu com uma expressão de determinação no rosto. Eu concordo e eu vou falar com a minha mãe. Vou deixar claro que isso não vai acontecer de novo. Bom, eu disse, sentindo um peso sair das minhas costas, porque eu não vou tolerar isso de novo. Eu não vou deixar ninguém me tratar como se eu não importasse, como se o meu trabalho, o meu espaço, a minha vida não importassem. Você importa, Jorge disse, segurou minhas mãos. Você importa mais do que qualquer coisa, e eu vou provar isso para você, todos os dias se for preciso. Senti os olhos marejarem, mas não deixei as lágrimas caírem, não agora. Agora era hora de ser forte, de reafirmar meu lugar. Bom, porque eu não vou desistir do que é meu, nunca mais. Jorge me puxou para outro abraço, e dessa vez eu deixei. Deixei o calor dele me envolver, deixei a segurança do momento me preencher. Sabia que ainda havia muito a ser feito, muitas conversas a serem tidas, muitos limites a serem estabelecidos. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia esperançosa, eu me sentia forte. O celular de Jorge tocou, quebrando o momento. Ele olhou para a tela e suspirou. É a minha mãe. Atende, eu disse firme, mas lembra, você está do meu lado. A gente está juntos nisso. Ele assentiu e atendeu a chamada. Oi, mãe. Eu não conseguia ouvir o que Brenda estava dizendo, mas pelo tom de voz de Jorge, dava para perceber que ela não estava feliz. Mãe, eu já falei, a Cida precisa do estúdio, não é uma questão de discussão. Uma pausa, Brenda provavelmente estava falando, tentando convencer, manipular, mas Jorge permaneceu firme. Não, mãe. Não é assim que funciona. A gente estabelece as regras aqui e você vai ter que respeitar isso. Outra pausa. Não, mãe. A Emily não vai voltar, ela vai ter que se virar. A gente não é responsável por ela. Eu sorri, sentindo uma onda de orgulho. Jorge estava finalmente assumindo o controle, finalmente defendendo nosso espaço, nossa vida, nosso casamento. Tchau, mãe, ele disse finalmente e desligou o telefone. Ele se virou para mim com um sorriso aliviado. Pronto, está feito. Bom, eu disse, sentindo uma onda de alívio. Agora a gente pode seguir em frente. Jorge assentiu e nós nos abraçamos novamente. Desta vez, o abraço era diferente. Era um abraço de vitória, de superação, de um novo começo.
O estúdio era meu novamente. E assim, pela primeira vez em muito tempo, eu também.